O nosso último tópico de conversa é a necessidade de regulamentação da inteligência artificial. Como vimos, existe uma série de limitações que ainda são observadas à IA e riscos que são associados à sua utilização. Isso porque os dados apresentados à inteligência artificial devem ser o mais positivos e concretos possível para que a sua resposta seja uma resposta válida e útil. Também deve-se evitar ocasiões em que as respostas sejam falsas e aparentem ser plausíveis, mas não são verdadeiras, as chamadas alucinações da inteligência artificial. Assim, é necessário que toda a operacionalização feita pela inteligência artificial passe por uma rigorosa supervisão humana, de forma a garantir que os dados apresentados e as decisões tomadas a partir da manifestação da inteligência artificial sejam concretos. Por essa razão, dentro e fora do Brasil, está iniciando um processo de regulamentação e limitação legal da utilização da inteligência artificial. A primeira delas, como já mencionado, é a necessidade de tratamento adequado dos dados pessoais e sensíveis dos cidadãos dentro da utilização da inteligência artificial. Assim, uma das normas mais importantes nesse contexto é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse sentido, a utilização da LGPD exige que os dados apresentados à inteligência artificial sejam tratados e, na necessidade imperativa de utilização de dados pessoais, recomenda-se que esses sejam fictícios e depois, manualmente, pela utilização do próprio operacionalizador, sejam substituídos pelos dados corretos, de forma a garantir que o banco de dados da inteligência artificial não seja atualizado com informações sensíveis ou que afetem a privacidade dos cidadãos jurisdicionados. Tudo isso faz com que os prompts a serem apresentados à inteligência artificial devam ser pensados de forma a garantir o respeito aos limites éticos e principalmente legais que são aplicáveis ao tratamento de dados das pessoas. Para tratamento específico da inteligência artificial, ainda não há norma a nível federal que regule a sua utilização, tanto no poder público quanto na esfera privada. O que é possível observar é que há um grande número de projetos já em andamento, alguns dos quais já foram aprovados em uma das casas. Esses projetos tentam regulamentar e ajudam a definir melhor os limites da utilização da IA no Brasil. Em alguns deles, é possível observar, inclusive, a criação de órgãos e sistemas que podem supervisionar e regulamentar internamente a utilização da inteligência artificial. Porém, ainda que não haja uma legislação federal própria para a utilização da inteligência artificial, já é possível observar algumas normas infralegais que são aplicáveis à sua utilização, especialmente no poder público. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, o TCE, se utilizou de normas internas para regulamentar a utilização da inteligência artificial nas eleições de 2024. Essas normas previam uma série de limitações de forma a garantir que as informações produzidas pela inteligência artificial fossem informações verdadeiras e não falsas, ou que direcionassem os eleitores a crer em informações que não eram verdadeiras. Assim, alguns dos regulamentos observados são, por exemplo, a impossibilidade de utilização de deepfakes e a regulamentação e limitação de usos de chatbots e avatares que intermediariam o contato entre o candidato e o cidadão. Ainda, toda campanha que utilizasse a inteligência artificial deveria ser devidamente identificada. E havia também a limitação de que as informações e as mensagens encaminhadas aos cidadãos fossem feitas de forma consciente e não automatizada. Outro órgão que também fez uma normativa interna relacionada ao uso da inteligência artificial foi o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que por meio da Resolução 332 de 2020 regulamentou a inteligência artificial nos órgãos do Judiciário brasileiro. Essa resolução traz normas que visam garantir a boa relação entre o exercício humano e as respostas apresentadas pela inteligência artificial.
Uma das contribuições importantes da resolução do Conselho Nacional de Justiça é o dever que os órgãos jurisdicionais que utilizam a inteligência artificial comuniquem como e quando fazem essa utilização, de forma a centralizar as informações relacionadas à produção e ao funcionamento de inteligência artificial jurisdicional no Brasil. Infelizmente, até o momento, não há nenhuma norma do Conselho Nacional do Ministério Público que trate especificamente do uso da inteligência artificial no âmbito dos MPs. Ainda assim, é necessário reforçar que os códigos de éticas dos MPs são inteiramente aplicáveis à utilização da IA e devem ser observados quando o membro ou servidor faz uso da IA no seu dia a dia. Mas, para além disso, a utilização da inteligência artificial deve respeitar todo o ordenamento jurídico, inclusive a Constituição e as demais leis, de forma a sua utilização ser um processo sistemático e que respeite não só as normas, mas também a própria existência dos cidadãos. Nesse contexto, no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre, está sendo produzido um ato que visará regulamentar e limitar a utilização da IA, assim como dar suporte aos nossos membros e servidores, para que possam efetivamente utilizar esse instrumento, que pode melhorar bastante o nosso exercício e produzir resultados que sejam mais úteis e que possam de fato ajudar a sociedade.